Oi, eu não sei exatamente quando isso começou, mas eu sei que essa voz sempre esteve aqui. Ela aparece quando eu erro alguma coisa pequena, tipo mandar uma mensagem e depois ficar relendo, pensando por que eu escrevi isso. Ela aparece quando eu me comparo com alguém da minha idade e sinto que estou atrasado na vida. E ela é especialmente cruel quando eu falho. Esses dias cometi um erro no trabalho, nada grave. Ninguém gritou comigo, ninguém me humilhou, mas a minha cabeça fez isso. Passei o resto do dia me chamando de incompetente. O curioso é que, se fosse um amigo meu naquela situação, eu provavelmente diria: calma, acontece. Você não é um erro só porque errou. Mas comigo não existe essa gentileza. Existe uma cobrança constante, como se eu estivesse sempre sendo observado. Às vezes sinto que não posso descansar, porque sempre tem algo em mim que precisa ser melhorado. E o pior é que essa voz não parece uma voz, parece a verdade. Eu não sei como desligar isso, nem sei se é possível viver sem essa pressão. Só sei que estou cansado de nunca ser suficiente, nem para mim mesmo. Porque a verdade é que quase todo mundo tem uma voz assim dentro da própria cabeça. Uma voz que observa, que avalia, que julga. Uma voz que raramente se impressiona e quase nunca se satisfaz. Hoje eu quero conversar com você sobre essa presença silenciosa, o crítico interno. Não como um conceito distante da psicologia, mas como algo que provavelmente participa das suas decisões, da sua autoestima e até da forma como você se enxerga no mundo. E talvez o mais importante, quero que a gente entenda juntos por que essa voz existe, quando ela ajuda, quando ela machuca e por que tantas pessoas vivem sob essa cobrança sem nem perceber. Existe algo curioso sobre o crítico interno. Ele quase nunca parece um agressor. Na maior parte do tempo, ele parece razoável, parece responsabilidade, parece maturidade, parece autoconsciência. Mas existe uma linha muito delicada entre se observar e se atacar. Todos nós temos uma parte que monitora nosso comportamento, isso é humano. Todos nós temos uma parte que monitora nosso comportamento, isso é humano. Sem essa capacidade, talvez a gente não aprendesse com os erros, não evoluísse, não ajustasse rotas. O problema não é ter um crítico interno. O problema é quando essa voz se torna hostil, quando ela deixa de orientar e passa a punir. Uma das coisas mais perigosas da autocrítica severa é que ela não se apresenta como opinião. Ela se apresenta como fato. Você não pensa, estou sendo duro comigo. Você pensa, estou apenas sendo realista. E é aí que muitas pessoas passam anos acreditando que dureza é sinônimo de lucidez. Mas deixa eu te propor uma reflexão simples. Se a forma como você fala consigo mesmo fosse dita em voz alta para alguém que você ama, essa pessoa se sentiria encorajada ou diminuída? Por quê? Muitas pessoas vivem sob uma narrativa interna que jamais aceitariam ouvir de outra pessoa. Com o tempo, a autocrítica pode deixar de ser um comportamento e virar uma forma de existir. A pessoa não percebe mais que está se atacando. Ela apenas sente um peso constante, uma ansiedade de fundo, uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa para si mesma. E muitas vezes essa pressão vem acompanhada de uma crença silenciosa. Se eu parar de me cobrar, vou me acomodar. Então, a pessoa mantém essa voz ativa, acreditando que ela é o motor do seu crescimento. E aqui entra um paradoxo muito interessante. Algumas das pessoas mais competentes que você conhece talvez sejam também as mais autocríticas. São aquelas que se preparam muito, que revisam tudo, que prestam atenção nos detalhes, que dificilmente entregam algo pela metade. O crítico interno, nesse contexto, parece funcionar. Ele impulsiona, ele exige, ele empurra para frente, mas existe um custo invisível. Porque quando o valor pessoal fica condicionado ao desempenho, descansar começa a gerar culpa, errar começa a gerar vergonha, e não alcançar um padrão virá quase uma prova de inadequação. Essas pessoas costumam viver com o medo silencioso do fracasso, não apenas pelo resultado, mas pelo que o fracasso parece dizer sobre quem elas são. E aos poucos, a vida deixa de ser um espaço de experiência e vira um campo de avaliação constante. Na psicologia, especialmente na terapia focada nas emoções, existe uma ideia muito bonita e muito humana, a de que não somos uma coisa só. Dentro de nós existem partes. Uma delas cobra, outra sente, uma exige padrões, outra só quer existir com um pouco mais de leveza. O crítico interno costuma falar alto, mas existe também o que podemos chamar de self-experiencial, a parte que percebe o cansaço, que reconhece limites, que intui necessidades.
O conflito nasce quando essa parte tenta dizer isso está demais para mim e o crítico responde você está sendo fraco. Todo mundo aguenta, por que você não? Com o tempo, muita gente aprende a ignorar os próprios sinais internos, aprende a passar por cima do próprio desconforto. E isso vai criando um distanciamento perigoso, não dos outros, mas de si mesmo. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você sabe que precisa colocar um limite, sabe que está se sobrecarregando, sabe que deveria dizer não, mas na hora algo trava, como se existisse uma barreira interna. Esse bloqueio muitas vezes não é falta de consciência, é o crítico entrando em cena com mensagens como: se você parar de ajudar, vão pensar que você é egoísta. Se você não der conta, vão perceber que você não é tão bom assim. Então você continua, mesmo cansado, mesmo drenado, mesmo ultrapassando seus próprios limites. E o mais curioso, muitas vezes isso acontece de forma tão automática que você nem percebe que houve uma escolha. O crítico interno tem um jeito muito particular de falar. Ele gosta de palavras absolutas. Sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Ele adora rótulos. Eu sou um fracasso, eu sou inadequado, o que há de errado comigo? Reparar como essas frases não descrevem comportamentos, elas definem identidades. Errar vira ser um erro, falhar vira ser incapaz. E quando uma pessoa começa a acreditar nessas definições, a autoestima deixa de ser um lugar seguro. Pensamentos autocríticos são universais, mas existe uma diferença importante. Algumas pessoas conseguem questionar essa voz, outras se submetem completamente a ela. Pessoas com autocrítica mais branda ainda sentem frustração quando erram, claro, mas conseguem reagir com algo fundamental, autocompaixão. Não no sentido de passar a mão na própria cabeça, mas no sentido de reconhecer a própria humanidade. Já quem vive sob uma autocrítica intensa costuma experimentar algo mais profundo, vergonha, tristeza, sensação de ser menor. E muitas vezes uma dificuldade enorme de se defender da própria mente, como se o crítico fosse uma autoridade incontestável. Em estados depressivos, isso fica ainda mais forte. A pessoa não apenas escuta o crítico, ela passa a enxergar o mundo a partir dele. Não existe contraponto. Não existe uma segunda voz dizendo, calma, isso não te define. E viver assim gera uma sensação de aprisionamento emocional, uma impotência difícil de explicar, porque não é só sofrimento, é a impressão de que não existe saída de si mesmo. Essa talvez seja uma das partes mais importantes da nossa conversa. O crítico interno geralmente não nasce para destruir você, ele nasce para proteger. Muitas vezes, essa voz foi aprendida cedo, às vezes em ambientes muito exigentes, às vezes em contextos onde errar tinha consequências emocionais fortes, às vezes através de comparações constantes. Em algum momento da vida, ser duro consigo mesmo pode ter parecido uma estratégia de adaptação, como se a mente dissesse: se eu me cobrar antes, ninguém vai precisar me cobrar. O problema é que estratégias que funcionam na sobrevivência nem sempre funcionam na vida adulta. O crítico interno não desaparece simplesmente, mas algo muda profundamente quando você passa a reconhecê-lo. Porque perceber já é, de certa forma, criar uma pequena distância. E nessa distância nasce a possibilidade de escolha. Talvez você não consiga impedir o pensamento de surgir, mas pode começar a perguntar: essa voz está tentando me orientar ou me ferir? Essa pergunta por si só já reorganiza muita coisa dentro da gente. Talvez o caminho não seja eliminar o crítico, mas impedir que ele seja a única voz da sala. Desenvolver uma outra presença interna, mais firme, sem ser cruel, mais honesta, sem ser destrutiva. Porque crescer não exige violência interna. E maturidade emocional não é viver sob ataque constante. Às vezes, o que mais transforma uma pessoa não é se cobrar mais, é finalmente aprender a se tratar com dignidade. Eu não sei como é a voz que mora dentro de você, mas eu sei que ninguém floresce sendo humilhado todos os dias, nem por si mesmo. Talvez você não consiga mudar essa relação de uma hora para outra, mas talvez possa começar percebendo quando está se ultrapassando, quando está se exigindo além do humano, quando está confundindo dureza com crescimento, e quem sabe aos poucos construir um espaço interno onde seja seguro existir até nos dias em que você falhar. Porque você vai falhar, todos nós vamos, e isso nunca foi um argumento contra o seu valor. Se esse vídeo fez você refletir sobre algo que nunca tinha colocado em palavras, talvez ele também faça sentido para alguém que você gosta. E se quiser, me conta aqui nos comentários. Você sente que sua voz interna te apoia ou te pressiona?
eu leio tudo e a gente continua essa conversa no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!